Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia desses 10 dias de oração e para a honra e glória do Senhor, você tem vencido todos os dias. Sabemos que não é o nosso natural, sabemos que nossa natureza compete com essas coisas, mas é sempre bom lutar para vencer, até porque um dia depois do outro nós começamos a nos parecer um pouquinho mais com a natureza de Cristo, a natureza espiritual, e assim nós podemos ter prazer em viver tudo isso. Estamos hoje no domingo e eu te pergunto, como é que foi o Vijobes na tua igreja? Como é que foi esse dia de oração, dia de jejum? Conseguiu fazer o jejum? Conseguiu passar as 10 horas em jejum? Espero que sim. Eu estou aqui muito feliz, foi um dia muito abençoado, certamente, mas eu estou aqui para te agradecer por você estar até aqui conosco, dia após dia, tanto os membros do Distrito do Coqueiro, tanto outras pessoas que estão assistindo, estão comentando, né? Coloca o teu comentário, escreve o que é que você tem achado desses 10 dias, o que é que você tem aprendido, para que nós possamos aqui compartilhar as experiências, né? E se você está assistindo de um outro lugar que não é o Distrito do Coqueiro, escreve de onde você está, de onde você está assistindo. E se você é do Distrito do Coqueiro, escreve aí nos comentários qual é a tua igreja, sou fulano da igreja tal, vai ser também bem legal essa interação, beleza? Que Deus abençoe e vamos para mais um estudo. Nós chegamos no quarto tema, que é a continuação do tema anterior, a missão de Deus e a oração, parte 2. Nesse caso, é só reforçando a ideia de que, de fato, se a missão é muito grande e se a missão para nós é impossível, nós temos que depender de Deus. Só que aqui, na lição de hoje, tem um detalhe, um adicional. Aqui ele reforça a ideia da oração intercessora, né, da oração em prol das pessoas, que nós devemos sim colocar nomes na presença de Deus. Ou seja, na lição de ontem, focou na oração por nós, para nos capacitar para a boa obra. Só que fora a oração por nós, nós também temos que orar pelos outros, por aqueles que nós desejamos alcançar. Como a Bíblia diz na história de Jó, a sorte dele mudou quando ele orava pelos seus amigos. É isso aí. Então, nós temos que sim interceder. Nosso ministério é esse, de orar pelos nossos queridos amigos. O texto que eu separei aqui é o texto que diz que em Gênesis 28:15, e eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Então, Deus ele tem promessas grandiosas para o seu povo. E o Espírito de Profecia também traz uma mensagem maravilhosa. Ele diz assim: o Espírito Santo é um divino professor. Se prestarmos atenção em suas lições, poderíamos nos tornar sábios para a salvação. Ou seja, para que nós tenhamos essa destreza no trabalho salvífico nesse ministério, nós temos que aprender, sentar para ouvir o divino professor. Que professor e tanto é o Espírito Santo. E o Mark Filho ele traz também uma reflexão. Já finalizando o estudo da revista, ele diz assim: aqueles que reconhecem a própria fraqueza, a incapacidade para fazer o que se espera e por isso se voltam a Deus em oração, tornam-se poderosos instrumentos do céu. Amém? Ou seja, o Mark Filho ele fala que quando nós reconhecemos nossas fraquezas, é aí que nós podemos ser fortes, ou seja, quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. E o texto que eu trouxe para a meditação de hoje é o texto que está em 2 Reis, a história que está em 2 Reis, é a história do rei Ezequias, rei de Judá. Ele estava sendo perseguido por Senaqueribe, ele estava na verdade, o rei, né, Senaqueribe estava invadindo já algumas terras, já estava vencendo, conquistando várias nações, e agora ele está chegando, ele manda algumas cartas ali para Ezequias. E ao ler essa carta, Ezequias percebe que o desafio é muito grande, que para ele é impossível, que ele não consegue, e o que ele faz? Ele chora, ele se desespera, ele desiste, ele se entrega. Não, ele vai colocar o problema, a situação, a causa nas mãos de quem? De Deus. Olha o que diz Ezequias capítulo 19, verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor,
Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Nós temos várias análises aqui sobre essa oração, mas eu só queria frisar primeiro, a primeira coisa que ele faz ao se deparar com uma situação maior que ele é buscar a Deus. Ao se depararmos com a missão, ao se depararmos com a pregação do Evangelho, ao se depararmos com a salvação dos outros, é muito maior que nós. Eu não consigo fazer sozinho, não dá para fazer com a minha habilidade, não dá para fazer com os meus talentos, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que apresentar diante de Deus. Isso serve também para muitas situações que vêm até nós. Existe problema que vem até nós, a gente tenta resolver de todas as formas, de todas as maneiras, só depois é que a gente, não, agora que eu não consegui com a minha força, que eu não consegui com a minha habilidade, lembrei, posso até orar. E a gente deixa a oração, às vezes, por último, sendo que ela deveria ser o primeiro ato, a primeira coisa, como o rei Ezequias. E aqui Ezequias primeiro reconhece Deus como o soberano, como o todo-poderoso. Quando você vai pedir ajuda a alguém, você está reconhecendo duas coisas, que você não consegue fazer e que a pessoa consegue. Então, quando ele vai até Deus, ele está dizendo, eu não consigo, o Senhor consegue. O Senhor é um Deus forte, poderoso. As outras nações perderam porque elas não tinham Deus. Elas tinham deuses ali feitos por mãos de homens, mas nós não. Nós temos o Deus vivo. Outra coisa, ele reconhece que a batalha não é dele. Olha, Senaqueribe está te afrontando. Senaqueribe está afrontando o Deus vivo. Ou seja, nós temos que buscar a Deus e reconhecendo que essa batalha espiritual pertence a ele, a batalha é dele, nós somos instrumentos nas mãos dele, mas a batalha dele é ele que nos dará a vitória. E o final, ele diz, olha, e se o Senhor nos der esta vitória, todas as nações saberão que só o Senhor é Deus. Ou seja, a busca dele, a oração dele, o clamor dele, era para que Deus atendesse, para que servisse de testemunho. Será que quando nós oramos a Deus por bênçãos, por milagres, será que o nosso foco é a pregação do Evangelho? Quando ele fala assim, olha, ouve esta minha oração, porque eu tenho certeza que se o Senhor atender, outras pessoas saberão que o Senhor é Deus. Será que as nossas orações, a nossa busca a Deus, tem sido uma busca em prol do outro, ou tem sido uma busca egoísta, pedindo apenas pedidos próprios, soluções próprias, sonhos próprios, bênçãos próprias? Nós temos que sempre pensar, como é que esta bênção que eu estou pedindo a Deus vai ajudar na salvação de alguém? Como é que esse milagre vai me fazer mostrar Jesus para outras pessoas? Nós temos que sempre pensar sobre isso. E o resultado, verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Amém? Existem orações que Deus não recusa. Sempre quando você pedir o batismo do Espírito Santo, sempre que você pedir a capacidade do Espírito Santo, se você estiver buscando com sinceridade, Deus ouvirá, Deus atenderá. Porque o mais interessado na salvação do outro não é você. Ele está mais ansioso para te dar o Espírito Santo do que você para receber. Então nós temos que estar disponíveis, dispostos e buscando, crendo que se pedimos no nome dele, ele assim o fará. E o verso 35 diz, então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus deu a vitória a Ezequias. Deus quer dar a vitória a mim e a você também. Mas para isso, nós temos que primeiro orar. Será que nós devemos orar porque Deus não sabe o que a gente precisa? Não é isso. Será que você tem que contar novidades para Deus? Não é isso. Você tem que orar. Porque quando você ora, você reconhece a sua fraqueza. E quando você ora, você reconhece a grandeza de Deus. Então, nesse momento, vamos colocar mais uma vez aqueles 5 amigos nas mãos de Deus.
para que possamos, com o auxílio dele, salvar estas pessoas. Querido Deus, neste momento, Senhor, eu mais uma vez coloco as pessoas que estão me assistindo nesse momento em tuas mãos. Eu não sei quem, eu não sei quantos, mas neste momento nos batiza com o teu Santo Espírito. Nos prepara, Senhor, para fazer a tua missão e reconhecemos, Senhor, que nada somos, nada temos e que o Senhor opere em nós esta obra de salvação. Que nós possamos estar capacitados para avançar o teu reino na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um bom dia para ti, um bom dia para a tua família. Não esqueça, como Ezequias, ao se deparar com uma situação que você não sabe resolver, ao se deparar com situações difíceis, corre para Deus. Ele sabe, Ele vê, Ele tudo pode. Que Deus te abençoe, um bom dia e não esqueça, estamos juntos.